Monte Ararat, pico mais alto da Turquia. É aqui que arqueólogos acreditam que a arca pode estar soterrada. Em um tempo distante, quando o mal tomava conta da terra e a humanidade parecia estar à beira da destruição, Deus tomou uma decisão que mudaria o destino de todos. A história de Noé, a construção da arca e o grande dilúvio são eventos que marcaram o início de uma nova era. Mas o que realmente motivou Deus a mandar construir uma arca? O que estava em jogo quando, em um mundo corrupto e perdido, ele escolheu um homem para cumprir uma missão tão grandiosa? Imagine o cenário: a terra tomada pela violência, pela imoralidade e pela falta de fé. Um lugar onde a esperança estava se esvaindo rapidamente. Foi nesse contexto que Deus chamou Noé, um homem considerado justo, para realizar uma tarefa que, à primeira vista, poderia parecer impossível: construir uma arca capaz de salvar sua família e o futuro dos animais. Mas por que ele? Por quê? Ela foi a chave para um novo começo. Ela não só protegeu Noé e sua família, mas também preservou a promessa de Deus para com a humanidade. Mas a grande questão que precisamos entender é: por que Deus escolheu esse caminho? Qual era o propósito divino por trás de tudo isso? Não se tratava apenas de uma questão de sobrevivência, mas de uma missão profunda que envolve a fé, a obediência e o renascimento de toda a criação. Ao longo dos séculos, a história da Arca de Noé tem sido contada de diferentes formas. Mas a verdadeira razão por trás da ordem divina de construir a arca vai muito além do que os olhos podem ver. É uma história de obediência radical, de um homem que acreditou na promessa de Deus mesmo quando o mundo ao seu redor parecia ignorá-la completamente. Neste vídeo, vamos mergulhar na história de Noé e da arca de uma forma que você talvez nunca tenha visto. Vamos explorar os mistérios, as lições e os significados mais profundos desse evento, que mais do que qualquer outro, nos ensina sobre a salvação e o propósito divino. A Arca de Noé não foi apenas um barco, ela foi um símbolo da misericórdia de Deus. Então, você está pronto para entender o verdadeiro significado da Arca de Noé. Prepare-se para uma jornada que vai transformar a forma como você vê a história de um homem, uma missão e o maior dos milagres. Antes da arca, antes da chuva, antes do chamado, havia um mundo entregue a si mesmo, um mundo que havia se distanciado completamente do seu Criador. O livro do Gênesis não suaviza. A maldade dos homens havia crescido sobre a terra, e toda intenção dos pensamentos de seus corações era má, continuamente. Isso não era apenas uma sociedade em declínio, era uma humanidade inteira que havia se tornado hostil à própria verdade. A corrupção não era isolada, era generalizada, e não se tratava apenas de ações externas, mas de uma disposição interior. A violência não era exceção, era o modo como se vivia. A terra, que Deus havia criado boa, se tornara um espaço de conflito, desrespeito, idolatria e destruição. A aliança entre o homem e Deus havia sido rompida pela desobediência, e a cada geração esse afastamento se aprofundava. Essa é a geração que antecede o dilúvio. Não um povo primitivo no sentido superficial, mas uma sociedade que escolheu conscientemente rejeitar a ordem moral e espiritual instituída por Deus. Homens e mulheres que viviam sem temor, guiados apenas por seus desejos. Era um mundo onde a fé havia desaparecido, e nesse mundo Deus observa, e ele sofre. As palavras usadas na Escritura são pesadas. O Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e seu coração se entristeceu. Não é que Deus cometa erros ou mude de ideia como um ser humano. É uma forma de expressar, em linguagem humana, a gravidade da ofensa contra ele. Deus vê a corrupção da humanidade e decide intervir, mas não por capricho, não por impaciência, por justiça. E é nesse cenário que surge Noé, um homem justo, um homem íntegro em sua geração. Um homem que andava com Deus. 3 frases breves, mas suficientes para entender por que ele foi escolhido. Ele não era perfeito, mas era fiel. Não se deixou moldar pelo mundo ao seu redor. Não adotou os valores da maioria. Permaneceu firme, mesmo quando não havia recompensa, nem apoio, nem compreensão. A escolha de Noé não foi aleatória. Deus não age com favoritismo. Noé foi escolhido porque respondia à graça, porque vivia em obediência mesmo quando todos ao seu redor seguiam pelo caminho oposto. E é aqui que a narrativa muda de tom. Porque mesmo diante do juízo, Deus prepara um caminho de salvação. Ele sempre faz isso.
Deus não envia destruição sem antes oferecer um refúgio. Não abandona a humanidade ao próprio destino sem antes erguer um justo. O castigo é consequência da corrupção, mas a salvação era fruto da fidelidade de Deus às suas promessas. Por meio de um único homem, Deus traça um novo caminho para toda a criação. Esse é o pano de fundo da história que conhecemos. E compreender esse contexto não é um detalhe, porque sem isso, a arca vira uma curiosidade, um mito, mas com isso, ela se torna um marco na história da salvação. Um reflexo do juízo, mas também da misericórdia. Um testemunho silencioso de que a fidelidade de Deus nunca depende da quantidade, mas da verdade. Noé não pediu sinais, não fez exigências. Quando Deus falou, ele ouviu. E quando ouviu, obedeceu. A obediência de Noé começa com uma ordem que, para qualquer homem de sua época, pareceria absurda: construir uma arca, um barco de grandes proporções, em terra seca, anunciando um dilúvio que ninguém havia presenciado. Não era só uma tarefa difícil, era uma missão incompreendida, e mesmo assim, ele aceitou. As instruções foram específicas. Nada foi deixado ao acaso. Deus não disse apenas, construa uma arca. Ele detalhou tudo: o tipo de madeira, cipreste, as dimensões, 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. A estrutura, com andares, compartimentos, uma abertura superior e uma porta lateral. Deus é preciso, porque quando Ele salva, Ele não improvisa. Cada medida da arca tem um propósito. Não há exagero, nem fantasia. A construção, além de possível, é proporcional ao que ela deveria suportar: uma família, um número determinado de animais, alimentos e um longo período de isolamento. A arca era mais um grande navio de carga do que uma embarcação comum, feita para suportar, não para navegar. Ela não precisava de leme, nem de velas. Era conduzida pela providência, não pelo esforço humano. Essa estrutura também tem um simbolismo profundo. A arca, fechada por dentro, sustentada pela madeira e selada com betume, lembra a cruz. Lembra o corpo de Cristo, onde encontramos refúgio da morte. Lembra a igreja, que abriga os que confiam na promessa. É um espaço de segurança enquanto o mundo lá fora enfrenta as consequências do próprio pecado. Noé não questiona os detalhes. Não tenta adaptar, nem encurtar o processo. Apenas segue, porque fé não é só crer que Deus existe, é viver como se Ele tivesse razão em tudo. E Noé entende que, se Deus mandou construir, então a chuva virá. Mesmo que o céu continue limpo, mesmo que ninguém acredite, mesmo que leve décadas. Nesse ponto, é inevitável pensar no contraste. Enquanto Noé trabalha, o mundo vive como se nada estivesse prestes a acontecer. Casam-se, constroem, negociam, viajam, ignoram, zombam, ridicularizam. Não porque sejam ignorantes, mas porque rejeitam qualquer verdade que confronte seu modo de vida. O mesmo acontece hoje. A incredulidade não é falta de informação, é escolha. A construção da arca é, portanto, mais do que carpintaria. É testemunho. Cada martelada, cada tábua fixada, cada pedaço de madeira trabalhado era uma pregação silenciosa. Um aviso de que algo estava por vir. Não uma ameaça, mas uma oportunidade. A arca não era secreta. Estava ali, visível. Enquanto Noé constrói, o tempo de misericórdia continua aberto. A porta ainda não foi fechada, mas ela se... E quando isso acontecer, não haverá mais retorno. E é por isso que essa fase da história é tão crucial. Ela mostra o equilíbrio perfeito entre a justiça de Deus e sua misericórdia. A instrução para a construção da arca é a prova de que Deus não abandona os e que mesmo quando decide julgar, Ele continua sendo um Deus que salva. A arca não apareceu da noite para o dia, não foi criada por milagre. Foi construída, passo a passo, com trabalho humano, madeira real e tempo que parecia não ter fim. Noé não era um construtor profissional, não tinha acesso a ferramentas modernas, nem mão de obra especializada. Tudo o que ele tinha era uma ordem de Deus, a própria fé e sua disposição de obedecer. Segundo os cálculos mais aceitos com base nos relatos bíblicos, o processo de construção pode ter durado cerca de 100 anos, um século inteiro dedicado a uma única tarefa. Enquanto o mundo ao redor seguia vivendo, pecando, zombando e multiplicando sua maldade, Noé permanecia firme, trabalhando com as próprias mãos, ao lado de sua esposa, seus filhos e suas noras. O que para muitos parecia loucura, para ele era uma missão.
E aqui está um dos aspectos mais impactantes dessa história. Deus não prometeu a Noé facilidade. Prometeu um propósito. Não aliviou o esforço físico. Não encurtou o tempo de espera. Não eliminou as dificuldades. E ainda assim, Noé não hesita. Ele entende que a obediência nem sempre vem acompanhada de conforto. E que fé de verdade não exige explicações. Exige perseverança. A cada árvore cortada, a cada tábua fixada, Noé confirmava sua confiança em Deus. Durante décadas ele precisou suportar o escárnio da vizinhança, a indiferença da multidão e o silêncio do céu. O dilúvio ainda não havia começado, nenhuma gota de chuva caía, nenhum sinal visível indicava que algo mudaria, mas ele continuava, porque sua certeza não vinha do que ele via, mas do que ele havia ouvido. É provável que tenha enfrentado questionamentos de todos os tipos. Por que perder tempo com isso? Você enlouqueceu. Você acha mesmo que esse tal de dilúvio vai acontecer? E mesmo sem ter resposta para tudo, Noé permaneci. Porque obediência verdadeira não depende de aprovação. E quanto mais ele construía, mais o contraste aumentava, de um lado, a fé silenciosa de um homem, do outro, a incredulidade barulhenta de toda uma geração. Durante esse processo, Deus não aparece repetidamente para reforçar a missão. Ele fala no início, dá as instruções e confia que Noé seguirá até o fim. Isso revela algo essencial. Quem anda com Deus aprende a caminhar mesmo sem confirmação constante. A presença divina se torna uma certeza interior. E é por isso que Noé não desiste. Mesmo quando tudo parece de mal a pior, a construção da arca não é apenas um relato de esforço físico. É o retrato da fidelidade. Ela foi sendo erguida como uma resposta direta à corrupção da terra. Enquanto todos viviam como se a vida fosse apenas o aqui e agora, Noé construía algo para um futuro que ninguém queria ouvir. Não era uma escolha individualista. Era uma entrega ao plano de Deus. E por trás de cada detalhe da arca, havia um simbolismo profundo. Ela seria, em breve, a separação entre a morte e a vida, entre o juízo e a esperança. Mas, por enquanto, ela era apenas uma construção estranha, crescendo dia após dia em silêncio, até que chegasse o tempo em que ela deixaria de ser um aviso e se tornaria o único reforço. O que muitos viam como loucura, Deus via como o que parecia inútil para a multidão era sagrado para o criante. E enquanto os anos passavam e a madeira tomava forma, o plano de Deus avançava, pressa sem alarde, mas com precisão. Quando a arca ficou pronta, o silêncio cessou. O tempo da espera havia terminado. O que antes era apenas uma construção enigmática, agora passaria a cumprir o seu propósito. E o primeiro sinal disso foi a chegada dos animais. Não trazidos. À força. Não caçados. Eles vieram. E isso por si só já revela a intervenção direta de Deus. Deus disse a Noé que colocasse na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para que a vida fosse preservada. Mas também fez distinções. Dos animais puros, aqueles aptos para o sacrifício e consumo ritual, 7 pares. Dos impuros, apenas 1 par. Nada foi feito ao acaso. Cada detalhe correspondia ao que mais tarde seria revelado na lei de Deus, dada a Moisés. Mesmo antes da lei, Deus já ordenava com sabedoria. A cena não é natural no sentido comum. Animais de todas as espécies se dirigindo a um único local, sem conflitos, sem dispersão, sem caos. Era ordem no meio da criação, um eco do Éden, onde o homem e os animais ainda conviviam sob a harmonia original. Mas agora, aquela harmonia serviria a outro propósito: garantir que, após o juízo, a vida pudesse continuar. A presença dos animais é um sinal visível de que a palavra de Deus era verdadeira. Anos de zombaria se confrontam agora com uma realidade inegável. O improvável acontece, e Noé não precisa provar nada. A própria criação obedece ao Criador. Cada espécie ocupa seu lugar. E a arca, que antes parecia um exagero, agora mostra sua verdadeira dimensão. Foi feita exatamente como precisava ser. Com os animais dentro, com sua família pronta, Noé entra na arca.
Mas há um último ato que ele não realiza. Ele não fecha a porta. A Escritura é clara, e o Senhor fechou a porta por ele. Esse detalhe é profundo. Até aquele momento Noé trabalhou, construiu, preparou. Mas agora é Deus quem encher, porque a porta da salvação pertence a Ele. Ele a abre, Ele a fecha, e uma vez fechada, ninguém mais entra. Nem Noé, nem sua esposa, nem seus filhos, nem os vizinhos. A decisão já havia sido tomada. Esse momento marca o fim de um si. A espera terminou. A chance foi oferecida. A arca permaneceu, visível por ano. A construção foi pública. A pregação constante. Mas agora, o tempo se esgotou. E essa é uma verdade que atravessa toda a história da salvação. Deus é paciente, mas o tempo da paciência não é infinito. Quando ele fecha a porta é porque o tempo da escolha termina. Noé e sua família, agora isolados do mundo. Lá fora o céu ainda está limpo. Nenhuma nuvem, nenhuma mudança visível. E é aí que a festa prova mais uma vez. Porque mesmo dentro da arca, ainda é necessário confiar. Não havia como saber o que aconteceria em seguida. Apenas a certeza de que Deus estava no controle. Esse fechamento marca o início de um novo capítulo. O juízo se aproxima. Mas, antes da chuva ao silêncio, um último instante diz: o mundo lá fora continua sua rotina. Mas dentro da arca tudo já está decidido. Então veio a chuva. Não como uma garoa passageira, não como uma tempestade comum, mas como uma ruptura, como algo que o mundo jamais havia visto. As comportas do céu se abriram, e também as fontes do abismo, água de cima, água de baixo, a terra, que antes se sustentava a vida. Agora era coberta por ela. Cada gota tinha um sentido. A criação que havia se revoltado contra o Criador, agora era julgada por ele. A arca não foi levantada de uma vez. Primeiro, a água cobriu o chão. Depois, subiu pelas encostas. Então, começou a tocar a base da estrutura. E finalmente ela se moveu, sem direção definida, sem rota traçada, sem controle humano. Flutuava sobre o caos, sustentada apenas por aquilo que a fé havia construído. Do lado de fora tudo afundava. Do lado de dentro, tudo se preservava. As águas cobriram os montes mais altos. Nada ficou exposto. Tudo o que tinha fôlego fora da arca pereceu. Não há como suavizar esse trecho. A salvação já começou, mesmo que ainda não seja visita. Esse período de isolamento, de silêncio, de aparente e imobilidade, é parte essencial da história. Ele mostra que Deus não apenas salva do castigo, mas também sustenta no processo. Não é só sobre escapar da morte, mas sobre ser preservado até o tempo do recome. E quando tudo lá fora parecia perdido, a arca seguia flutua, não porque houvesse mapas ou força humana, mas porque Deus estava guia. Invisivelmente, silenciosamente, perfeitamente, as águas não permaneceram para sempre.